Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com mais um Tem que Manter Isso Viu. Esse é o nosso episódio 23. E como nós estamos no carnaval, nosso assunto de hoje vai ser o carnaval, mais especificamente, enfim, está rolando aí algumas, desde o ano passado principalmente, alguma polêmica em torno das letras das marchinhas, e esse ano veio a história do, né, não pode fantasiar de índio, enfim. E aí a gente quer falar um pouco sobre esse assunto aí que tá rolando para geral, acho que todo mundo deve ter visto. Tem um vídeo que quem publicou foi o Catraca Livre, eu não tenho certeza se essa é a origem da polêmica recente, enfim, em que, entre outras fantasias que ele sugere que não são muito legais para o carnaval, tá fantasia de índio, mas também tem outras coisas lá, enfim, sugere que homem não deve se vestir de mulher, sugere que não se deve de árabe ou de muçulmano, né? Eles colocam como muçulmano. Enfim, porque né, todos esses tipos de fantasia estariam de alguma maneira ofendendo alguma minoria, alguma coisa, e que elas deveriam ser evitadas. E sugere, por exemplo, que as pessoas se vistam de super-heróis americanos, de unicórnio e tal. Inclusive, ontem eu tive no bloco aqui, aliás, o bloco mais legal que tem aqui em Brasília, na minha opinião, um bloco bem tranquilo, bem família, assim, de manhã e tal. E eu reparei realmente que tinha muita gente fantasiado, quer dizer, com uns arquinhos assim, tipo chifre de unicórnio e tal. Então eu senti que unicórnio tá rolando, assim, unicórnio pegou, é a moda. Enfim, então a ideia é falar um pouco sobre isso, enfim, até que ponto eu já introduzo que eu particularmente me sinto um pouco incomodado assim com o modo, né? Claro, é evidente que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, vamos dizer assim, os costumes mudam, eu não sei se eles evoluem, mas eles mudam, e talvez algumas coisas que se faziam no passado, de repente, não são mais aceitáveis hoje em dia, fato. Mas eu me preocupo um pouco com o modo como isso é feito, enfim, e aí acho que a ideia é falar um pouco sobre isso. Só para lembrar também em relação ao que rolou no ano passado, o pessoal achou que tinha umas marchinhas que deviam ser banidas do carnaval, tipo a cabeleira do Zezé, que é bem antiga, bem tradicional. Muita gente já se divertiu com ela. Outras marchinhas que usavam o termo mulata, até o Caetano Veloso saiu em defesa do termo mulata, né? Porque, enfim, a gente sabe que o termo mulata, a origem dele é a ideia de mula, né? Que é um animal híbrido, estéreo, enfim, que tem na natureza, que é o cruzamento do cavalo com o jumento, nasce um animal que não consegue se reproduzir, que é a mula, né? Então essa ideia bem racista, né, de que a mistura, né, do branco com o negro gera um ser bizarro, híbrido, e por ser um híbrido ele seria pior, né? Mas enfim, também já vi outras pessoas falando, cara, beleza, mas na língua, isso é verdade, eu tendo a concordar com isso, mas é claro que eu entendo, né, as complexidades da questão, né? Quer dizer, a língua, as palavras são ressignificadas e uma coisa que pode ter surgido de modo negativo pode passar a ser positivo. E de certa maneira, isso é até uma forma, pode ser visto como uma forma de, cara, não sei se é de resistência, mas enfim, uma maneira de desfazer, né, algum tipo de mal que surgiu na sociedade. Mas enfim, tem uma discussão em torno disso. E esse ano teve essa história, então, do índio, né, que acho que foi o que pegou mais, e depois saiu um vídeo, inclusive, de uma pessoa indígena, não sei quão representativo isso é, não sou um cara, né, plenamente ciente de todos os aspectos da questão indígena, mas o vídeo é bem interessante porque é uma mulher de origem indígena e dizendo que, pelo menos, no âmbito da cultura dela, né, não tem nada eles não considerariam ruim que as pessoas se vestissem de índio. Inclusive, foi a primeira coisa que me ocorreu, assim, no primeiro momento que veio esse negócio na minha cabeça, eu falei, cara, mas, né, é tão interessante você valorizar isso e tomar como seu, né? Eu lembrei de um texto que eu li recentemente em que um sujeito era uma história meio pessoal, meio ficcional, dessas coisas que tá meio na moda hoje, né? Autoficção.
e o sujeito ele tem ascendência chilena e ele encontra um chileno lá pelas tantas e ele se sente meio desconfortável porque o pai dele é chileno, mas a mãe é brasileira, então ele não se sente lá nem cá. E o sujeito encontra ele e quando ele fica sabendo que o pai dele é chileno, o cara vira pra ele e fala assim, pô, mas você é Mapuche, velho, você tem que se orgulhar disso, né? Então ele não fala você é chileno, ele fala você é Mapuche, né? E evidente que, cara, o cara é branco, entendeu? Mas a impressão que eu tive, claro, eu não tenho convívio com os chilenos, mas a sensação que eu tive dessa fala desse cara é que, em alguma medida, né, alguns chilenos sei, mas enfim, esse chileno pelo menos, e o outro reconheceu isso, então não parece que é uma coisa assim tão estranha, se orgulham, né, de ter um passado mapuche, ou mesmo uma mistura com os mapuches, inclusive porque os mapuches foram ferrenhos, eles resistiram ferrenhamente à invasão dos espanhóis, né? Então eles têm essa coisa meio de heróis assim. E pô, achei interessante, né, o cara que de repente ele também é um já misturado, né, com o conquistador e tal, mas ele reconhece como valor essa potência aí da cultura mapuche, ao ponto de se declarar mapuche, mesmo que provavelmente ele não seja, né? Então, e fico pensando quanto que talvez fosse útil, né, para a gente tentar conter o tanto que, né, ou mesmo criar uma identidade, né, você valorizar elementos da cultura indígena, mas enfim, mas aí vão dizer, não, mas os índios estão sendo dizimados, isso é uma hipocrisia, talvez seja, enfim. É uma situação muito difícil, e, enfim, eu vou deixar o Rafa falar um pouco, mas eu acho que, só para finalizar essa primeira fala, é que, cara, o, o problema, cara, que eu vejo no fim das contas é que, cara, o carnaval, ele tem um caráter meio de fazer uma inversão das coisas, meio transgressor. Então, me preocupa um pouco o lance né, desse patrulhamento em torno do que se deve ou não se deve fazer, de criar muita regra, porque eu não sei se isso não é exatamente a antítese do carnaval, mas enfim, vamos lá. Você citou o Catraca Livre, né? E, porra, eu odeio o Catraca Livre, porque ele explora esses temas para conseguir audiência, né? Então, eu acho lamentável o Catraca Livre e ele explora, ele cria essas polêmicas, explora essas polêmicas, ele quer se fazer desde patrulha moral até pagar de, enfim, só para aproveitar essa onda do meio hipster da galera, enfim, eu odeio o Catraca Livre. Você falou também do vídeo da menina Calapalo, né? Que é uma tribo indígena que diz que não vê problema de se vestir de índio. Mas aí ela até lembra no vídeo, né, que são muitas as tribos indígenas e cada uma deve ter uma opinião diferente. Então é tipo você falar, eu vou me vestir de asiático, né? E o que os asiáticos acham disso? Bom, porra, vai ver quantos países tem na Ásia e ver o que cada um deles acha. Então não é tão plano, né? Essa questão de não é tão preto no branco essa questão de se vestir de índio, né? Mas concordo com o Gus que existe sim uma patrulha moral e que tenta ver no carnaval ou achar questões do carnaval, né? Eu até lembrei agora de um exemplo que é o seguinte: vai sair o filme do Pantera Negra, né? Que é um herói negro, e tal. Eu até estava vendo que de forma muito legal o ator que interpreta o Pantera Negra, quando ele foi para o set de filmagem, pela história do personagem ser na África, ele simplesmente na hora meteu um sotaque africano em vez de falar inglês, o que não estava previsto pelo que eu divulgaram, né? Também eles criam, às vezes, esse tipo de factoides do bem. Mas diz que ele começou a falar com sotaque em inglês, mas com sotaque africano. E aí diz que todo mundo no set que faria personagem africano falou, porra, é isso aí, vamos fazer com sotaque. E aí teve enfim, eles exibiram o filme, eu acho que para alguns atores negros e tal, teve uma pré-estreia, e um repórter, acho que, enfim, de algum grande veículo nos Estados Unidos,
assistir o filme ao lado do Lawrence Fishburne, que é um ator negro, que fez o Morpheus, né, no Matrix. E aí esse repórter publicou no Twitter um comentário que o Lawrence Fishburne fazia ao longo do filme, tipo, oh shit, querendo dizer, porra, esse filme é muito foda, entendeu? Ele publicou uma expressão que o Lawrence Fishburne usou ao longo do filme no Twitter, querendo dizer que o Lawrence Fishburne tinha achado o filme do caralho e tal. E aí esse repórter postou isso, e aí aparentemente, né, assim, um perfil de uma mulher negra, provavelmente ativista, começou a falar, retire isso agora, você está atribuindo palavras ofensivas a um ator negro, coisa que você nunca fez com branco. E começou a cobrar uma posição, assim, sei lá, ela deve ter os seus motivos, né? E começou a falar, porra, você tá fazendo isso, você nunca fez isso com um ator branco, de atribuir palavras ofensivas e tal, e não sei o que lá. Aí ela fica nessa, chega uma hora que o próprio perfil do Lawrence Fishburne fala, porra, de que caralho você tá falando? Saca? Querendo dizer que o ativismo dela ali tava era uma questão meio vazia, entendeu? O próprio Lawrence Fishburne quis mostrar que, pô, não tem nada a ver isso daí que você tá fazendo. Então, eu acho que existe um motivo para que haja um certo tipo de patrulhamento. Então, por exemplo, não é incomum, desde a adoção das cotas em universidades federais, nem todas as universidades fazem um processo para atestar se a pessoa é negra ou não, índia ou não. Isso rolou até uma matéria da Folha sobre o FMG, que mostrava que muitos alunos de medicina, inclusive, se declaravam negros ou pardos ou indígenas, mesmo sendo brancos e não tendo... Porque assim, o que acontece? Às vezes eles vão alegar o seguinte, pô, mas há 3 ou 4 gerações atrás, minha avó, minha bisavó, minha tataravó era negra, era índia, né? Só que as cotas tentam corrigir tentam corrigir também o preconceito real e atual que as pessoas que têm uma cor da pele diferente ou uma feição diferente sentem hoje. Até hoje sentem esse preconceito. Então, se você lá atrás, se a sua tataravó, seu bisavô era negro, mas hoje você é branco e as pessoas não identificam em você qualquer traço para lhe atribuir alguma necessidade de cota, você não sofre o tipo de discriminação que sofre quem tem na pele, né, a cor negra, e não só a ancestralidade. Então, existe a necessidade da gente reforçar algumas coisas, né? Mas esse patrulhamento moral que busca um certo tipo de justiçamento vazio, né? Então eu também acho errado, e como a menina do vídeo falou, para a cultura dela isso não tem nenhum problema. Então, assim, na verdade seria até talvez uma oportunidade aí de quem quer se vestir de índio se vestir como os Kalapalo, talvez, né? Para mostrar que os Kalapalos, segundo a opinião dessa moça, eles não se importam, mas evitar de se vestir de outros tipos de índio, não sei se isso seria o caso. Mas me lembro também que alguns anos atrás, um casal que tinha adotado um filho, né? O filho deles era adotivo, acho que o moleque devia ter no máximo 5, 6 anos. E esse casal era... O menino, ele deve ser mulato, deve ser... Né? Eu lembro que pela foto ele não era negro mesmo, né? Mas ele era mulato. E os pais eram brancos. E aí eles se vestiram de Aladim, né? Então o pai era o Aladim, a mãe era a Sherazade, eu não lembro qual que é o nome da namorada do Aladim, e o menino tava de Abu, que é o macaquinho, né? E aí as pessoas caíram matando, e a desculpa a justificativa do pai, que, porra, me pareceu
tranquila, era que o filho conhecia o desenho e ele, enfim, ali eu acho que os personagens estavam prontos, né? Mas a leitura de que não era dos pais, que talvez foram até ingênuos e inocentes, né? A leitura era de que o filho adotivo mulato era um macaco, entendeu? E se você for ver, isso é algo recente, né? Então, o carnaval, a partir dos anos 2000, ele teve um reavivamento e ele foi meio que reapropriado, né, pela nova geração. Então, essa questão de blocos, bloquinhos, sempre existiu, mas de uma outra forma, assim. Eu me lembro que o carnaval nos anos 80 e 90 era... Você ficava em casa, você tipo não tinha essa vibe de vamos pra rua, tal. Eu não sei se eu tô errado, né? Posso estar errado. Mas eu vi o carnaval, por exemplo, eu morei em São Paulo de 2000 a 2017. Sei lá, até 2005, pelo menos, não tinha tudo isso que rola hoje em dia. Eu até tenho a teoria de quem reavivou isso foi Los Hermanos, mas a gente deixa isso para depois. Mas até 2005 você ficava na sua casa e tipo, assistia como piada o lance do carnaval na TV, no sentido de ver as notas das escolas de samba. E houve esse reavivamento, né? Das pessoas estão indo mais para a rua. Hoje o carnaval de São Paulo é gigantesco. E é legal mesmo você sair pro bloquinho, tomar uma cerveja e tal, né? Fica de boa. Então houve uma reapropriação do carnaval, que inclusive pelas minhas pesquisas aqui, é algo muito antigo. É tipo, ele nasce quase junto com o cristianismo. Já tem. Porque assim, né? Claro que tem a ver com também a troca de estações, né? O que passa por todas as culturas, é algo milenar. Mas já a partir do cristianismo, pelo que eu li, no ano 325 já tem alguma coisa da Igreja Católica que começa a marcar o carnaval. Então é algo muito antigo e é curioso como cada tipo de cultura, né, molda o seu carnaval. Então, por exemplo, aqui no Brasil o carnaval hoje em dia é muito relacionado ao samba. Só que o samba ele não tem 200 anos, entendeu? E o carnaval já é muito antigo. Então, a todo momento, as expressões carnavalescas, né, elas refletem muito o tempo atual, né? Enfim. E com essa renovação da geração de carnaval que está para a rua, ela também leva esse tipo de questões morais e éticas, né, que a gente vive hoje. A questão que você falou de não se vestir de mulher, não se vestir de índio, né? Evitar essa ou aquela marchinha. Eu acho que, na verdade, é legal, talvez, gerar esse debate, né? Essa reflexão. E acho que essa reflexão tende a gente perceber mais o espírito de cada época, né? Então, assim, isso rolava lá antigamente, mas eventualmente também, se alguém aparecer de índio, se alguém aparecer de mulher, se alguém cantar uma marchinha antiga, provavelmente tentar sacar se essa pessoa está fazendo isso como deboche, como não, vou me vestir de mulher para oprimir as mulheres e tal, e não de uma forma mais, enfim, tranquila, né? De uma forma só de zoeira, né? Que não seja para retomar estereótipos e tudo mais. Mas sim, não é uma discussão fácil na época que a gente vive. Pois vamos lá, deixa eu colocar umas coisas assim, tipo, eu me reconheço mesmo no que você fala assim, pô, o carnaval até uma época era um negócio pra você dar risada, né? Era meio bizarro aquela votação, mas de fato tava rolando outras coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa meio do Sudeste que perdeu isso um pouco, mesmo no Rio de Janeiro também, né? Vi muitas pessoas falando que, cara, também não tinha direito, e tinha o que rolava era assim, o carnaval de clube. Enfim, eu não frequentava clube, né? Então eu sou meio anti-clube, né? É, e, mas isso rolava, isso ficou rolando por muito tempo. Eu não sei dizer, por exemplo, se isso tem a ver com a ditadura, né? Porque com a entrada da ditadura, essas coisas na rua começaram a ficar meio tensas, né? Né? E o carnaval de rua, né?
do início do século XX, com essa coisa bem política, né? Ele sempre teve um aspecto meio político, sempre jocoso e tal, mas meio político, transgressor, e isso, de repente, a partir da ditadura, fica mais complicado. Então, sei lá, minha teoria é que o carnaval começou a virar essa coisa mais fechada de clube, e aí saiu da rua, né, muito por causa da ditadura. Mas, tipo, por exemplo, nos anos 90, né, tava bombando esse carnaval da Bahia, né, e que, enfim, também não sou envolvido com ele, não gosto das músicas. Eu sei que uma galera gosta, enfim, não gosto, me incomoda um pouco, e eu sei que tem uma coisa ali de um pouco desse lance meio pegajoso do carnaval. Eu tenho a impressão que tem alguma origem no que foi se transformando o carnaval da Bahia a partir de um certo ponto. Acho que no começo também não era assim, mas se você pega letras de música hoje, elas são elas são muito sexualizadas explicitamente, né? Eu acho que sempre teve um lance de uma insinuação e de repente meio que a galera, foda-se essa insinuação, né? E é um carnaval esquisito, né? Porque não tem fantasia, aquele monte de gente, você tem que pagar para entrar. Então, enfim, mas de novo, não acho que o carnaval da Bahia é a origem dos problemas que talvez as pessoas estão apontando no carnaval de hoje, mas de fato algo desses problemas começou a aparecer ali primeiro, né? Porque é ali que estava acontecendo esse carnaval de rua do fim do século XX. Então, repito, não acho que ele é a causa e nem que, enfim, que ele seja ruim por causa disso. O que eu não gosto é o tipo de música e o modelo do que a coisa rola. Você comentou o lance da fantasia lá de Aladdin, que, pô, talvez tenha sido infeliz, mas talvez tenha se tornado mais infeliz ainda pelo modo como isso espalha, né, na rede, né? Fico me perguntando se numa circunstância diferente, né, em que não tivesse Facebook, essas coisas, esse negócio ia ter tomado a dimensão que tomou. Mas, de fato, o curioso é o seguinte, eu tenho a impressão que ninguém, né, não importa a cor, pode se vestir de macaco mais, né? Porque se vestir o curioso é isso. Os coitados dos macacos estão vetados do carnaval porque alguém pode ser que pense que o cara está se vestindo de macaco, ele está fazendo algum tipo de piada racista. E eu acho que e o problema todo que eu acho assim com o lance da patrulha moral é justamente que a patrulha moral é burra, né? Ela é burra porque na verdade, ela quer impor uma censura prévia, ela quer impor uma espécie de autocensura, porque ela não está disposta a. Eu acho que é isso, né? É burra e em certa medida, é meio covarde também, né? Porque ela não está disposta a pensar sobre o que está acontecendo, né? Então, você falou uma coisa, eu acho que também está um pouco na fala da moça índia, né? E logo no começo ela já está falando assim, olha, eu acho que a maldade está nos olhos de quem vê, né? E é claro, também isso não é uma regra geral de ouro, né? Eu acho que a maldade tá em todo lugar. Mas o que essa fala quer dizer, né? A maldade está nos olhos de quem vê, porque, na verdade, tem um pouco. Você precisa de duas coisas, né? Quer dizer, você mencionou isso, né? O sujeito, quando o sujeito canta uma marchinha ou ele se veste de uma determinada maneira para ir para o carnaval, qual a intenção dele, né? Ele pode estar simplesmente fazendo uma coisa que eu acho que faz parte do carnaval, que é um lance de uma inversão. E então eu vou fazer uma digressão aqui para voltar nessa história dos olhos de quem vê, porque também você mencionou um negócio que eu acho que é importante lembrar, né? O carnaval é um troço muito antigo, ele provavelmente começou a se consolidar como algo que a gente reconhece justamente a partir da consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano, porque né, quando o cristianismo surge inicialmente, o cristianismo ele é desviante, né? Ele é uma coisa pequena, restrito a um grupo pequeno de pessoas, e ele é uma minoria, mas tem um momento na história que ele passa a ser a religião oficial do Império e passa a ser a maioria, e aí acontece uma inversão, né, meio maluca para aquela época, que as pessoas agora, aquilo que sempre foi majoritário, né, a religião, as formas de religiosidade que são ditas pagãs, elas começam a se tornar minoritárias, mas ainda assim muitas pessoas se tornaram cristãs por decreto, né?
né, o Estado, o Império Romano se torna cristão, e se você não é cristão, você pode começar a sofrer algumas sanções do tipo, você não consegue um emprego público, você sofre algum tipo de preconceito, assim, no início nada grave, depois você começa a sofrer perseguição, né, a coisa vai ficando recrudescendo. Mas a impressão que eu tenho, eu não sou especialista em carnaval, mas cara, a impressão que eu tenho é que o carnaval ele se torna uma espécie de período em que você permite que as pessoas meio que voltem, né, para aquele passado pagão. Né? É uma festa pagã inserida no meio do cristianismo como uma forma de meio assim, você passou o ano inteiro se policiando, né, para poder seguir os preceitos morais do cristianismo que não são simples, e aí você tem um momento de distensão, em que você está liberado para fazer algumas coisas, e depois você passa, né, tem aquele período da quaresma, em que você passa negando, né, a sua carne, que você, né, indulgiu ali durante o carnaval, e aí meio que isso fecha um ciclo, né? Porque esse cristianismo, o cristianismo católico é interessante porque ele tem esse aspecto de cíclico, né? Ele é diferente do cristianismo protestante que tem essa coisa de que eu vou ter né, de sempre projetar um futuro, né? Então você tem que ir criando você tem que se salvar para o futuro, né? O cristianismo católico ele está mais ligado com o mundo, né? Então com o mundo que a gente vive, então faz sentido você ter esse ciclo, né? Você tem um momento carnal, você se penitencia por isso durante 40 dias sem comer carne, e aí meio que tá tudo bem, você passa o resto do ano, vamos dizer assim, normal, até que chega uma hora que você se esgota, você precisa de novo mergulhar nessa coisa carnal e tal. Enfim, para que eu estou dizendo isso? Para dizer que o carnaval representa uma espécie de inversão em relação ao comportamento moral normal do ano. E então eu acho muito que tem tudo a ver essa ideia da troca de papéis, né, no ambiente de inversão. Quer dizer, a ideia do homem se vestir de mulher e que tem a sua contraparte em mulher se vestir de homem, ela não é, vamos dizer assim, originariamente, né, como diz o vídeo do Catraca Livre, simplesmente uma ferramenta de jocosamente representar a sensualidade feminina. Isso é posterior. Né? Inicialmente é simplesmente uma inversão, quer dizer, é o homem se colocar no papel da mulher, a mulher se colocar no papel de homem, e você. E é interessante como experiência de alteridade. Né? Ah, tá, é no mundo binário, sei lá, né, mais antigo do que o nosso, que está ficando mais complexo, beleza, mas de todo modo é algo interessante também de animal, né? Você se vestir de animal, você está se vestindo como, você está se colocando na posição de ser algo que você não é. E o mesmo vale para outras formas, né? O sujeito que se veste de índio, se veste de outras culturas, se veste de árabe, se veste de grego, se veste de sei lá o quê, né? Então, originariamente, não tem, né? Seria esse aspecto da inversão. É claro que aí sim, aí tem, cara, o mundo tá cheio de gente babaca. Então, cara, a gente babaca vai ter por todo lado. Então você, né, se reclama, mas a fantasia de índio, de novo, vídeo do Catraca Livre, dá a entender que a fantasia de índio é simplesmente, aí vai lá, normalmente são as mulheres e o aspecto é focar na sensualização da figura da mulher indígena, porque a figura da mulher indígena é uma pessoa que usa pouca roupa ou nenhuma roupa e isso é sensual. Cara, realmente, eu acho que rola isso. Só que isso se tornou, né? Isso se torna isso em algum momento. E o que eu acho curioso, também uma coisa que eu gosto de explorar principalmente nessa galera da patrulha moral, meio hipster, é que é muito louco porque tem umas contradições que as pessoas não percebem, né? Do tipo, estão recomendando usar fantasia de unicórnio, né? Fantasia de unicórnio, fantasia de super-herói. Então, em primeiro lugar, é aquele negócio, né? Essa galera também, né, se coloca contra formas de colonização cultural. Então, cara, tá sugerindo vestir de super-herói americano, velho, né? Tipo assim, logo vocês são tão, né, são tão anti a imposição dessa cultura de massa americana. E o unicórnio, além de ser um troço europeu, o que eu acho mais divertido nessa história, né, porque o unicórnio está sendo colocado, né, evite a sensualização, né, do carnaval e adote a figura do unicórnio. A figura do unicórnio é um negócio que representa castidade. Né? O unicórnio é um bicho que só pode ser avistado por virgens,
né? Então, se você não é virgem, você nunca vai ver um unicórnio, então você tem que ser pura, uma mulher pura para ver um unicórnio. E o curioso é que o unicórnio tem uma piroca na cabeça, né? Quer dizer, a mulher virgem, ela vai para a floresta, porque ela é virgem, ela encontra o unicórnio, e, cara, o que eu acho é que quando ela volta da floresta do encontro com o unicórnio, ela não é mais virgem, né? E aí o que tá curioso é isso, né? Um monte de gente saindo com as piroquinhas na cabeça, né? Tipo assim, festejando a castidade. Então, cara, acho bizarro, assim, porque, cara, tipo, também é tipo assim, velho, você quer transformar o carnaval num negócio assexuado, entendeu? Tipo assim, é meio estranho, entendeu? Tipo assim, vai desfazer o carnaval. Aí eu pensei assim, pô, vou inventar uma fantasia, vou arrumar um arquinho e vou colocar uma pica na cabeça, né? Tipo, fantasiar de unicórnio. Mas eu pensei, não posso vestir de pica mais, né? Porque também é palha. Agora, tipo, cerca de 3 anos atrás, eu tava no carnaval em Belo Horizonte e no bloquinho passava tinha uma menina com uma cartela de adesivo de coraçãozinho e outra cartela de adesivo de pica. Umas picazinhas pequenininha, colorida, vermelhinha, azulzinha, rosa, assim, e ia chegar para você e falar assim, você quer coração ou pica? E aí você escolhia, ela colava lá um pinto na sua bochecha, uns negócios assim. Eu boto fé que, cara, isso já não pode mais, né? Porque pinto tá proibido, né? E o legal é isso, né? Teve ano passado a história lá da exposição lá, né? Do cara nu, né? E tal. Porra, o MBL fez aquele escarcel, né? Porque o cara tava nu, não sei o quê. Mas, cara, bota fé que se eu for no carnaval hipster aqui com uma pica na cabeça, vai também pegar mal do mesmo jeito que o MBL achou que pegava mal o cara nu na exposição. Então, assim, só dizendo essas coisas, é claro que não é todo mundo assim, mas é tipo assim, tem que tomar cuidado, porque né, esse discurso moralista, a burrice dele tá nisso. Porque, cara, a burrice do moralismo é querer impor um certo formato moral para todo mundo e suprimir a capacidade das pessoas de julgar o que é ou não inconveniente. Então, vem um sujeito no bloco fazendo merda, com atitude racista, você tem que tratar daquele sujeito, velho. E não falar assim, todas as pessoas que estão vestidas como esse cara são potencialmente racistas babacas. Então a gente vai suprimir esse tipo de fantasia, porque ao suprimir esse tipo de fantasia, eu vou suprimir os babacas. Cara, os babacas vão continuar indo pro bloco, né? Vestidos de unicórnio. Então a questão não é o que o cara tá vestindo. Claro, em alguma medida talvez seja. Alguma coisa a gente talvez não queira mais. Mas, cara, esse banimento geral, né, da fantasia de índio, da marchinha, da cabeleira do Zezé, velho. Hoje eu vi na TV, velho, o sujeito explicando qual que era a origem da cabeleira do Zezé, e, cara, um negócio que ele fez pro amigo dele, velho. Tinha uma piada, não tem nada a ver. Tipo assim, claro que tem uma insinuação ali, velho, mas, cara, tipo assim, é muito pequeno, entendeu? Então, assim, enfim, é isso que eu tava na minha cabeça. E também assim, né? Se a gente pega como foi, lembrando aqui agora rapidamente, como eram os trapalhões na década de 80, principalmente, é, hoje não seria assim, entendeu? Mas não seria assim por conta de patrulha moral, não seria assim porque o pensamento de lá para cá mudou, né? Então tem muitas coisas que estão se reposicionando para os pensamentos atuais, não por conta da patrulha moral, mas porque, pô, porque não faz mais sentido continuar do mesmo jeito com o tempo hoje que a gente vive, né? Então, eu vi lá que recentemente o Financial Times fez uma matéria que em Londres tinha, né, um clube de cavalheiros, clube dos homens, sei lá o quê, e uma repórter conseguiu entrar lá, fantasiada, né? Fantasiada não, como se fosse, acho que uma garçonete, alguma coisa assim, e foi assediado o tempo inteiro, fez uma matéria sobre isso, fecharam o clube, ou seja, não existe mais espaço para esse tipo de coisa. E a patrulha moral, como você falou, ela tenta impor uma nova norma do pior jeito possível, né? Eu, como adepto da livre expressão, eu acredito que a patrulha moral faz mal
porque ela tenta mudar as pessoas pelo jeito errado, entendeu? Então eu acho tem que se compreender o processo, né, entre você querer uma coisa e essa coisa acontecer, porque isso pode sim dar espaço para justamente pensamentos combativos contra essa patrulha moral, e isso é um absurdo. Então, por exemplo, eu lembrei também que recentemente tem um ator do Porta dos Fundos que ele escreveu e produziu uma peça inteira onde ele é um travesti. E aí depois que ele fez a peça e apresentou essa peça, grupos de travestis tentaram barrar a peça e mudar tudo por conta de que não tem travesti na peça, entendeu? Sendo que você vê a intenção do cara era justamente mostrar como ator todos os problemas que envolvem o travestismo, né? O preconceito e tal. Então me pareceu tipo, dar um tiro no próprio pé. E tem outra coisa, a gente estava falando de apropriação cultural. Cara, esse é um tema muito complicado mesmo. Não é fácil, mas assim, eu até conversei com a Cíntia, que participou aqui do nosso... Isso em outra época, né? Participou aqui do nosso episódio sobre aborto, porque certa vez a gente foi num evento da comunidade africana lá em São Paulo, dos congoleses. E, pô, tinha uma banda congolesa tocando, só de congoleses, assim, porra, foi muito legal, o som que eles fazem é muito diferente. E aí tinha alguns congoleses vendendo um pano que você amarra na cabeça, né? Tipo, esqueci o nome, tipo enfim, um adereço. Não é um turbante, mas você amarra assim um lenço na cabeça, né? Pô, são aqueles lenços com uns mosaicos assim muito bonitos, muito coloridos e tal. E aí já comprou dos próprios congoleses, né? E aí surgiu uma discussão se aquilo era apropriação cultural ou não. E aí até depois levando isso para a Cíntia, que é uma ativista que se preocupa aí também com os limites das definições de uma coisa ou outra, né? A gente chegou a uma conclusão que seria, por exemplo, se alguma marca de roupa usasse esses adereços para ganhar dinheiro. Isso seria uma forma de apropriação cultural. Mas ali era uma forma só de talvez como no vídeo da indígena, Calapalo, uma troca, né? Tipo, pô, estão lá os congoleses e muitas vezes precisando de dinheiro até, né? Então eles usam essas oportunidades de venda para gerar uma renda. E aí você compra porque você acha bonito, porque você gostou da festa, né? Fica imaginando que seria uma festa brasileira na Alemanha, servindo feijoada, caipirinha, entendeu? E os brasileiros vendendo feijoada e caipirinha, os alemães comendo, e isso, sei lá, não vejo como uma forma de apropriação cultural. Seria o caso de um alemão ver a feijoada e falar, pô, vou abrir um restaurante de feijoada sem nenhum brasileiro para ganhar dinheiro. Aí, enfim, feijoada para alemão, né? Feita por alemão. Sei lá, estou dando alguns exemplos do que aí seria apropriação cultural, né? Até zoando essa patrulha moral também, falam dos piratas, né? Que hoje os piratas ficam muito tristes com as pessoas que se vestem de piratas e não são piratas no carnaval, porque isso ofende a honra pirata e tudo mais, né? Então, assim, no geral, as pessoas que se posicionam dessa forma moralista e de forma vazia são as pessoas que podem ser ignoradas, entendeu? Tipo, são os leitores do Catraca Livre, são os editores do Catraca Livre, que simplesmente exploram essa polêmica para tentar ganhar alguma audiência em torno disso. Então, sei lá, eu acho assim, liberdade no sentido de
no carnaval, acho que as pessoas deveriam ter liberdade, inclusive para demonstrar, às vezes, a forma como elas pensam, que se for antiquada, a forma de você mudar isso não é com patrulha moral, dizendo como essas pessoas devem ser, porque isso às vezes reforça ainda mais a posição que essas pessoas que precisam ser mudadas. Então, se alguém se veste de macaco, querendo simbolizar o negro, é, querendo minimizar, eu sei lá, é até difícil imaginar que isso hoje em dia aconteça, mas querendo, sei lá, ofender alguma minoria, a forma de combater isso não é esse confronto vazio de ideias, né? Então, eu lembro um pouco da cruzada que existe contra os nazistas, né? Que dizem que se você achar um nazista, você pode porrar ele, você pode dar uma porrada nele. E eu acho que, na verdade, ao fazer isso, você não só o nazismo nessa forma ganha adeptos, eu acredito, porque as pessoas veem isso com raiva, como o cara que tomou uma porrada dificilmente, se for mesmo nazista, vai deixar de ser nazista, né? Talvez ele vai ficar com mais raiva e isso vai reforçar o nazismo dele. Eu lembro agora de um cara que, para combater um senhor negro nos Estados Unidos, que para combater a Ku Klux Klan, o que ele fez? Ele começou a procurar membros da Ku Klux Klan e tentar ficar amigo dessas pessoas. Tipo, chamar o cara para ir no churrasco na casa dele e tudo mais. E ele talvez demoveu mais gente de continuar na Ku Klux Klan do que dando porrada nessas pessoas, né? Então vai um pouco aí de reflexão, de inteligência e aliás, foi algo que talvez se você não falou, era um pouco do que você quis dizer também. A mesma coisa que o MBL fez com o Homem Nu, essa patrulha moral de esquerda, hipster, tenta fazer também com o carnaval. Então, o quanto isso não são os dois lados de uma mesma moeda, né? Boto fé, acho que você traduziu melhor. E uma coisa assim também que tem me incomodado bastante, na verdade, nesse fenômeno. Quer dizer, eu acho muito legal o fenômeno do ressurgimento do carnaval de rua. Tem provido experiências muito maneiras que, cara, eu não tinha, né? Às vezes escutava falar de uma pessoa mais velha que, cara, na minha época era assim, a gente ia pra rua e tal, e de repente na minha juventude inteira, inclusive por outras questões religiosas, inclusive, mas também porque não existia, né? Não tinha oportunidade de participar, mas também, ao mesmo tempo, eu tenho tido uma impressão de que também esse movimento está sofrendo um revés bizarro, quer dizer, que é o modo como ele está sendo mercantilizado. E por que eu estou falando disso? Porque, na verdade, quando o Neo Rafa falou, você estava falando de apropriação cultural, enfim, você tem essa galera, né, que, claro, é um tema complicado, como você colocou, mas assim, isso também esse tema é também assumido de forma simplista e burra, né? Eu vou dizer, porque ela não percebe o quanto que a própria mercantilização do carnaval de rua, que já está em curso, já está avançada, né? Ela também é uma forma de apropriação cultural, justamente daquilo que você reconhece como uma cultura popular, de um fenômeno orgânico que, cara, surge para tentar resgatar uma coisa legal, envolver, né, as pessoas, envolver as comunidades, trazer as pessoas para as ruas e ocupar as ruas e, cara, né, que é uma coisa super fantástica desse carnaval de rua que começou a surgir aí nos anos 2000, e de repente, velho, isso já virou um negócio. Cara, isso, ao se transformar em negócio, isso é uma forma de apropriação cultural para uma indústria cultural que, cara, massacra tudo, homogeneiza tudo e, cara, e você perde qualquer possibilidade, porque as pessoas que estão no carnaval mercantilizado, elas já não são
mais atores do carnaval, elas são passivas, né? Elas vão lá para... É como parar e sentar e assistir uma televisão, né? Hoje você tem um monte de carnaval aí que é uns caminhões enormes de som, junta aquele povo em volta e fica ali, né, cara? Fica ali bebendo pra caralho, né? Que o negócio é patrocinado normalmente por essas, né, essas marcas de bebida, e fazendo um bando de merda, entendeu? E, tipo assim, por que eu tô dizendo isso, cara? Porque eu não acho que uma marchinha de carnaval que tem uma letra, né, que tem certas ambiguidades sensuais, ou uma fantasia, né, disso ou daquilo, né, um pouco mais sensualizada, que é o motor definitivo do assédio sexual, o motor definitivo das manifestações de racismo, de intolerância e tudo mais, cara. Tem outras coisas em volta, né? Quando você está e é por isso que, cara, assim, nesses primeiros movimentos, nos primeiros blocos que começaram a ressurgir, você tinha um senso de comunidade, né? São várias pessoas se conhecem, elas foram convidando pessoas que elas conheciam, você vai fazendo aquela coisa, você passa ali numas ruas menos movimentadas, chama as pessoas para sair das suas casas, faz uma brincadeira legal, mas aí, cara, quando vira esse troço massificado, cara, fudeu, porque você não tem nem essa oportunidade, justamente que é uma coisa, né, que talvez você esteja também colocando, ou pelo menos eu pensei na hora que você falou, que ainda que, né, num ambiente menor, num ambiente em que tá rolando mais essa coisa um pouco mais comunitária, aparece um sujeito que sem querer botou talvez uma fantasia que, cara, talvez não fosse tão legal assim, num clima amistoso, de brincadeira, também ele pode ser levado a perceber que, cara, pô, talvez a sua fantasia não foi legal, mas sem ser, cara, metralhado, entendeu? Por uma galera, tipo assim, você é um filho da puta, um escroto, entendeu? Assim, tipo assim, sem esse linchamento moral, o cara poderia, né, você poderia ser meio que, entre aspas, repreendido de brincadeira, e isso ser muito mais eficaz em você perceber uma coisa do que você ser simplesmente hostilizado né, e ostracizado, né, removido daquele lugar, né? Que é o que é isso, né? O sujeito fanático, os fanatismos, eles expulsam as pessoas, eles não querem incluir, eles expulsam o diferente, né? E eu acho que né, quando o carnaval de rua, ele tem esse sentido mais próximo, menor, comunitário, não mercantilizado, você tem a possibilidade de também, querendo ou não, assim, querendo, assim, você tem a possibilidade de alguma forma educar as pessoas, cara, porque no contato ali, naquele convívio, as pessoas vão percebendo o que é adequado, o que talvez não é adequado, e isso vai sendo refinado aos poucos, né? Pô, você saiu com essa fantasia, mas, pô, acho que eu não vou mais com essa fantasia, o pessoal comentou comigo lá que não era tão legal, pô, legal, mas ainda assim, ninguém te mandou embora do bloco, cara, continua brincando aí, velho, mas, pô, não sei. Então, assim, acho que o problema principal tá na mercantilização, e inclusive foi uma coisa curiosa que apareceu esse ano, né, porque esse ano começaram a sair notícias do tipo o seguinte, né? Pô, o Carnaval de São Paulo tá maior do que o Carnaval do Rio, né? E aí você vai olhar, velho, que Carnaval que é esse que tá maior, velho? O Carnaval que tá maior é o Carnaval da multidão, né? E aí tem cara já vendendo, o cara dando curso de bateria, enquanto no começo do negócio as pessoas foram se juntando, foram ensinando aos outros como é que tocavam os instrumentos, agora o sujeito dá curso e cobra, o sujeito dá curso, tem nego dando curso de como fazer geladinho, din-din, sacolé para vender, entendeu? Cara, tudo vira negócio e, cara, eu acho que a merda é essa, porque quando tudo vira negócio, você tem que crescer, né? Você tem que aumentar o tamanho para ele ser lucrativo. Eu acho que, cara, daí é a origem um pouco, quer dizer, uma das origens dessa degeneração da ideia do carnaval como brincadeira, porque o carnaval como negócio não é mais brincadeira, né? E aí o carnaval vale a pena, quer dizer, o que é o bloco legal, né, para essa galera massificada? É o bloco onde você chega lá e pega um monte de mulher, onde você tem lá né, a bebida farta, quer dizer, essa merda, né? Tipo, hoje de manhã tava tendo né, do meio dessa polêmica toda de qual fantasia adequada ou não, aí ali na Globo News, que tá cobrindo o carnaval e tal, aparece 3 meninas vestidas com uma camiseta em que elas se chamavam de contatinhos. Elas vão pro bloco, o objetivo delas é encher a camiseta delas
de, de nome e telefone de uns caras que elas podem pegar depois do bloco. E elas já vêm na bunda delas, na altura da bunda delas, tá escrito o contato delas no Instagram para os caras seguirem. Aí, velho, acho isso uma fantasia babaca. Eu não queria falar que as meninas estão proibidas de usar uma fantasia dessa. Agora, tipo, eu acho, entendeu? É bem pior, né, velho, do que, cara, outras coisas que a galera tá reclamando. Enfim, então, tipo, mas é isso também, cara. Nunca ia proibir a menina de entrar no bloco, nunca ia falar, pô, menina, você é babaca. Eu falei assim, meu, né? Tipo, ia zoar, velho. Pô, você acha que você vai arrumar uns contatos, entendeu? Tipo, sei lá, entendeu? Mas, tipo, meu. Mas é isso, né? Tem o espírito é outro, né, cara? Você não tá indo na rua de fazer uma zoeira, brincar com as crianças, entendeu? Se divertir, pular, ficar cansado pra caralho. Você tá indo na rua, entendeu? Pra beijar alguém, tipo assim, pode beijar também, velho, mas, cara, é só isso também que virou a parada, entendeu? Tipo assim, acho meio empobrecedor, né? Tipo, sei lá. E aí, bom, algumas coisas. Por acaso, quando você falava, apareceu aqui uma amiga postando foto que ela esteve ou está no bloco Bollywood de São Paulo, ou seja, é um bloco da Bollywood, né, que é a Hollywood da Índia lá, então tá todo mundo meio que vestido de forma dos indianos, que aliás, né, tem uma relação aí que os índios aqui se chamam índios, porque diz a lenda que acharam que aqui era a Índia, e provavelmente a maioria, pelo que eu vi nas fotos, está se vestindo mais ou menos da ideia de indiano que a gente assistiu na novela Caminho das Índias, né? Ou seja, pô, tá proibido, é apropriação cultural ou não? Vamos perguntar para os indianos o que eles acham disso. E acho que é só um exemplo de como essa patrulha moral é imbecil, porque senão, cara, você não vai conseguir fazer nada, né? Enfim. E outra coisa também, né? A gente vê muito isso em questões de futebol, né? Você falou do mulato, que talvez na sua origem traga algum preconceito, mas como isso foi reapropriado, né? Como ressignificado, como dizem. E a gente vê muito isso em torcidas de futebol, né? Chama o palmeirense de porco, o palmeirense adotou porco. Chama o flamenguista de urubu, o flamenguista adota o urubu, entendeu? O lance de também você não ficar sujeito, né, a alguma hierarquia de poder. Você simplesmente vai lá, o que tem muito, né, do Brasil, esse lance de antropofagia, né? Você pega aquilo lá e você come aquilo lá e aquilo lá passa a ser você também. Então, esses quadradinhos, essas caixinhas, essas gavetinhas, né? É um sintoma também, né? Eu até tento me colocar no lugar dos patrulheiros morais. Eles estão simplesmente tentando entender o mundo num momento onde o mundo, eu sempre brinco que entender não é um luxo, né? Então, dizer que você entende alguma coisa, parabéns, porque na prática talvez isso não traga grandes diferenças para você, mas estamos todos nós tentando entender um pouco das coisas no mundo que a gente vive. E também, assim, eu acho que existe uma dificuldade no ser humano, e isso é natural, de não só compreender a diversidade de pensamento, como também a diversidade de pensamento geracional, né? Cada geração tem uma diferença, né? De como pensar as coisas. E alguém mais velho, então, sei lá, eu posso dar o exemplo porque até meu avô já morreu. Mas o meu avô, italiano, né, e tal, ele não deixava homem de brinco entrar na casa dele, nem homem cabeludo. Então, quando eu passava as férias lá e meu cabelo, nunca fui cabeludo, mas ainda mais agora. Mas quando eu era jovem, 12, 13 anos, e ele via que o meu cabelo estava grande, não dava nem para fazer um rabinho, ele já falava, não, vamos lá cortar o cabelo, entendeu? E aí o lance é o seguinte, meu avô morreu, eu tenho certeza que mudar esse pensamento nele ia ser inviável, entendeu? Então também, claro, eu nunca tentei, e parte talvez da geração mais nova é entender essas diferenças e talvez
muitos desses patrulheiros morais, também chamado de justiceiros sociais, né? Eles querem impor, eles querem ser hegemônicos na sua opinião, o que também não é algo muito inteligente, né? Então você se pôr no lugar dos outros. Imagina, eu tô morando em Dourados, vai fazer um ano agora em final de março. Essa semana a cidade parou porque o Bolsonaro passou aqui, entendeu? E foi até curioso, né? Porque eu tava indo para a faculdade, que fica do lado do aeroporto, e vi o aeroporto, cara, tipo, filas de carros e tal. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? E até pensei, porra, não deve ser por causa do Bolsonaro, mas era. E o Bolsonaro saiu em carreata pela cidade, parou a cidade. Então, assim, né, sendo Dourados um polo do agronegócio, e o Bolsonaro muito adepto, né, do agronegócio, ele chegou a declarar que se ele for eleito, não vai ter 1 centímetro de terra para os índios, vai ser tudo soja, vai ser tudo agronegócio. E, pô, o que eu vou fazer nessa situação, entendeu? Eu vou sair na rua fantasiado de índio ou querendo converter adeptos pelo embate puro e simples ali de né, mostrar que eu penso diferente. Eu acho que, cara, eu tenho que entender que se eu quiser mudar o pensamento de alguém aqui, vai ser um processo lento e vai ser de longo prazo, né? Não vai ser eu querendo me impor ali e talvez até se eu chamar alguém para debate, para debater, sendo tipo eu versus alguém que vai votar no Bolsonaro, o fato de eu ser extremamente agressivo vai só reforçar as convicções dessa pessoa, né? Então também eu não acho que é um embate direto. Eu acho que há que se adotar estratégias mais inteligentes, de longo prazo, que funcionam muito talvez pelo exemplo, né? Do que o confronto direto, porque como a gente viu, vai ser tipo seria tipo o MBL versus esses justiceiros sociais que estão querendo proibir você no carnaval de se vestir como você acha que deve se vestir, né? E por fim, a Isa, né, que agora está trabalhando na FUNAI, esteve numa aldeia essa semana e, por acaso, ela foi apresentada ali ao Nhanderu, né, que é o Nhandesu, que é o vulgo pajé, né, que na verdade é foda, porque o pajé mesmo não é uma figura com esse nome na maioria das tribos brasileiras, né? Então é o Nhandesu, que é o chefe dos rituais lá, e fizeram um jeroqui para ela, que é o ritual, e colocaram na cabeça, o próprio Nhandesu colocou na cabeça da Isa o cocar que ele estava vestindo, e deu para ela um chocalho ao longo do ritual, assim, saca? Então, se alguém só vê a foto da Isa fora desse contexto, vai falar, pô, tá aí, ó, apropriação cultural, né? Porque tem uma foto que você não vê índio nenhum, você só vê né, as construções ali deles e a Isa de cocar e chocalho. Então, se você só vê o recorte do que aconteceu, você não vê o todo, que pô, uma forma estava totalmente integrada ao contexto ali, né? Então acabou o ritual, a Isa não fica vestindo adereços indígenas só para se sentir também incluída, né, no contexto indígena, como tem muita gente que a gente já discutindo sobre isso, passa na frente da aldeia, tira foto e vai embora, tipo, não participa ali do dia a dia da comunidade indígena, né? Então é isso, eu acho que finalizando por aqui, eu acho que essa defesa vazia aí da moral e dos costumes não leva a nada, e se você quer chegar em algum lugar, dificilmente, se o seu pensamento é tão cristalino e você já chegou a uma conclusão muito forte sobre isso, provavelmente porque você está errado. Então, assim, existem muitos nuances, existem muitas diferenças. Então, se você tem convicção e certeza de que o que você acredita é certo, provavelmente você está errado. É sempre legal manter
em aberto as suas convicções para que você possa rever isso a todo instante, como inclusive me parece ser o seu desejo das pessoas reverem as posições dela. Então, se você quer que as pessoas revejam suas posições, isso tem que ser um reflexo também da ideia que você tem de que o apego, a primeira convicção que tiver na sua frente, talvez não deva ser o mais inteligente a ser feito mesmo. Cara, genial. Eu também, cara, só na verdade eu lembrei de uma coisa, só queria finalizar assim com isso, né? Quer dizer, primeiro dizer assim, cara, talvez uma das coisas que, e tá na fala da moça Calapalo, né? Que ela dá ideia, ela entende assim que em alguma medida ela se orgulha, né, de ver as pessoas usando, né, as coisas dos índios, né? Quer dizer, é quase isso, né? Isso poderia ser pra gente, né? Tipo assim, a situação é tão grave, né? Quer dizer, tem um conflito tão grande e, tipo assim, é tão pouca coisa que se pode fazer, né? Mas talvez uma coisa que pudesse ajudar era se a gente começasse a se reconhecer, mesmo não sendo, né? Mesmo sendo descendente do colonizador que causou tanto mal, mas de alguma forma reconhecer uma espécie de poder da terra, né? De nos abraçar, né? Enquanto, querendo ou não, nascidos nela, né? Claro que isso é totalmente imagético, né? Não acho que tem um poder de fato, mas enfim, mas alguma coisa, algo de se relacionar com a Terra e sentir orgulho da Terra, né? É, porque veja, se você percebe, né, que mesmo que essa cultura ou parte de uma cultura indígena é parte também daquilo que nos forma, isso está nas nossas palavras, isso está em uma série de coisas que a gente faz, na nossa comida, né? E talvez até no nosso modo de ser, alguma coisa tenha sido absorvida. E se isso ficar mais evidente, talvez isso ajude no frigir dos ovos, quando a coisa pegar, as pessoas a terem um pouco mais de, de, de sensibilidade quando elas verem, né, um indígena real, né, sofrendo alguma coisa, né, tipo sendo perseguido, sendo suprimido, né, por esse avanço aí de tantas coisas, assim como, por exemplo, o agronegócio, né, no lugar, nessas fronteiras aí onde a gente está. E outras formas de discriminação, de segregação, enfim. E eu me lembrei, né, para finalizar, um professor meu lá da UFMG, né, da filosofia, que morreu no ano de 2016, muito querido, Marcelo Marx, e tem a história de que quando ele foi defender, ele fez o doutorado dele na França, e quando ele foi, né, quando ele abriu a defesa dele dizendo alguma coisa assim, né, ele meio que para assim, né, e fala: eu sou índio brasileiro e vim aqui comer europeu, né? E ele está falando da antropofagia, ele é branco, ele não é descendente de indígena, até onde eu sei, mas ele se reconhece como tal e ele tá colocando essa ideia de que eu vim aqui me apropriar disso, mas não é no sentido positivo, né? De comer isso que eles estão dando, né? Essa coisa dessa filosofia europeia e tal, para produzir alguma coisa que já é um misto disso, que eu acho que é um pouco do que estava pensando Mário de Andrade, essa galera toda lá para trás, quando começou a falar da antropofagia. Isso é positivo, né, cara? A antropofagia, né, dos índios brasileiros era vista como a coisa mais incivilizada pelos europeus conquistadores, né? Cara, né, e também, né, você também mudar isso, você ressignificar essa palavra e perceber isso como talvez né, a maior poder, capacidade cultural né, do brasileiro, aquilo que distingue o brasileiro, né, dos outros povos, é também já um processo de pegar uma palavra negativa e transformar em positiva, né? Enfim, então, cara, eu acho que a gente tem a capacidade de fazer essas coisas e esse embate, né, esse embate burro, né, buscando uma ideia hegemônica, como você colocou, gente, isso é o fascismo. A melhor maneira de entender fascismo é essa ideia de tentar produzir um pensamento hegemônico. Para mim, é a melhor definição que tem de fascismo, que é difícil de definir, mas para mim todo discurso totalitário, hegemônico, é fascista. Não importa se ele é de esquerda
ou se ele é de direita. A gente tem que combater isso, não batendo de frente, mas tentando mostrar uma abertura para o outro, para a pluralidade, para se questionar, para refazer nossas crenças o tempo todo. Acho que é isso aí que é o legal da coisa. Então, valeu, fico por aqui, até o próximo domingo aí. Até domingo que vem, galera.